convidado de hoje do programa Palavra Ética é um grande conhecido nosso, que já esteve aqui algumas vezes, né? E é uma pessoa, nos meios que eu transito, é uma pessoa muito querida, muito amada, né? E eu tenho uma satisfação muito grande dele ter aceitado o nosso convite. É o vereador Arnaldo Godoy, que já está completando o seu 5º mandato na Câmara Municipal. Eu estava até conversando com ele sobre isso aqui. Ele falou, não precisa colocar isso, não. Eu falei, precisa sim. Precisa saber que a população te escolheu 5 vezes para ser vereador. Isso implica em confiança, né? Em saber que vai resolver as coisas. Enfim, essa coisa principal de mandatos, né? Que é estar do lado do povo e saber resolver as coisas. Porque também se ficar fazendo só discurso não adianta nada. Bom, o Arnaldo, ele foi secretário de Cultura da cidade de BH, no tempo do nosso querido, saudoso Célio de Castro. Eu gostava muito dele, apesar dele ser de outro partido, parecia que tinha hora que até a gente era do mesmo partido. E mais importante também a respeito do Arnaldo é que ele é professor de História. Então, na realidade, profissionalmente falando, o Arnaldo é professor de História e está cumprindo o seu 5º mandato de vereador. Não é isso, Arnaldo? É isso, né? Agradecer o convite e o Caiafa. E também suas palavras generosas. A gente tem uma relação política e afetiva já de tempos, né? Você foi minha colega na Câmara. E só faltou uma coisinha, Caiafa. Uai, fala! Que hoje eu sou avô. Ah, mas você me falou? É do Davi. Eu devia saber e ter te perguntado. O Davi, que tem 9 anos, e a Amanda, que tem 6 anos. Isso é uma graça da vida da gente, dá um alento, né? Aquece muito o coração. Uai, e por que você estava reclamando que eu só tinha um neto e uma neta? Você também só tem um neto e uma neta. Ah, mas é porque eu te perguntei, você falou que só tinha um, agora que você está falando que tem 2. Eu tenho uma neta que você acho que conhece a mãe dela. A Gláucia, que trabalhava comigo. Sei, a Gláucia, me lembro dela. Pois é, a Gláucia é a mãe da Isabela. E a Belinha é da linda. Miriam. Não, a Belinha é filha da Gláucia. Da Gláucia. E o Gabriel é filho da Miriam. Da Miriam. Mas então, Caiafa, agradecer o convite, essa oportunidade de conversar com seus amigos da TV comunitária. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil, sobre Belo Horizonte, sobre Minas Gerais, enfim. Pois é, acertado os nossos assuntos de avós. Exatamente. Eu já vou fazer 2 perguntas para você ter bastante tempo para falar. Eu quero saber como que está a Câmara de Belo Horizonte e como você se sente na Câmara de Belo Horizonte. Lembrando para os nobres colegas lá da Câmara que hoje a população anda indo de fato para as câmaras e atuando principalmente sobre o salário de vereador. Isso. Então, presta atenção. Caiafa, deixa eu te dizer, primeiro é uma honra assim, muito grande, uma alegria assim, de merecer a confiança sua, mas também daqueles que depositam o voto assim, né, para a minha eleição. A Câmara Municipal, nós da bancada do PT, principalmente eu, Pedro, o Juninho, o Adriano, com o apoio do Gilson, que é do PCdoB, nós conseguimos, nesse ano, assim, evitar que a proposta de mudança de regimento, que iria sufocar a oposição, iria trazer prejuízos para a cidade, porque a intenção do prefeito era que o regimento fosse mudado para que os projetos de lei, por exemplo, dos subterrâneos, né, dos estacionamentos subterrâneos, da lei de uso e ocupação do solo, do plano municipal de educação, fosse tudo votado aceleradamente. Nós conseguimos evitar, bloquear, tivemos uma vitória
é um primeiro passo que conseguimos evitar isso. Agora, essa sim, uma grande vitória, nós conseguimos, né, com essa obstrução que fizemos, derrotar essa iniciativa do prefeito e o regimento vai ficar tal como está desde 92, quando um dos relatores da lei orgânica e também do regimento foi hoje nosso ministro Patrus Ananias. Então, há 20 anos, mais de 20 anos que esse regimento funciona, o prefeito Márcio Lacerda queria alterar para fazer esse atropelo, esse estupro no processo democrático do parlamento. Essa foi, para mim, uma grande conquista que nós fizemos, porque esse pouquinho de gente, uma base do prefeito, que tem 30, 32, 33 vereadores, 34, nós conseguimos, com esforço muito grande, com apoio... Né, porque se ele tem 34, são 41 hoje. É isso, imagina. Sobra só 7. E nós conseguimos bloquear... Praticamente, né, o PT e o PCdoB e mais alguns, talvez, né? Desses que eu te falei, desses 4 vereadores do PT, principalmente, que é o Adriano, eu, o Juninho e o Pedro. E o Gilson. Então, teve uma ajuda também do Joel, que está fazendo muita oposição ao prefeito Márcio Lacerda. Então, foi muito importante isso, evitar esse estupro ao processo parlamentar dentro da Câmara. E também conseguimos derrotar essa proposta que vai contra, né, a tendência do mundo. Ele estava propondo o projeto de lei dele, que já tinha passado em primeiro turno, estacionamento subterrâneo, em áreas centrais da cidade. Quer dizer, ao invés de incentivar o uso do transporte público, melhorar o transporte público, ciclovias, né? Não. A proposta do prefeito era de fazer estacionamentos na Savassi, no centro da cidade, na Praça da Estação, na Praça da Savassi, fazer estacionamento subterrâneo e privatizar o faixa azul. Pois é, e é uma região da cidade que pode ser muito incentivada as ciclovias, porque são regiões mais planas. Exato. Principalmente se adotasse aquelas estações que na Europa já é muito comum. Sim. Né? A pessoa chega, pega a bicicleta, vai até determinado ponto, deixa ali, paga, não sei de que jeito isso. E tal, né? Mas eu queria aproveitar que você está falando isso. Só para concluir, então, aí ele fez esse projeto, passou em primeiro turno, hoje nós estamos na sexta-feira, quando foi na quarta-feira, nós conseguimos mais uma vez, eu, Juninho, Gilson e o Pedro, nós conseguimos derrotar o projeto em segundo turno. Pois, que coisa boa. Aí sim, esse foi enterrado. Não os estacionamentos, mas o projeto foi enterrado. Sei. Eu queria até te perguntar, essa ideia dos estacionamentos, ela já é muito antiga. Sim. Quando eu estava na Câmara, tinha dois projetos. Hoje eu li uma coisa antes de vir para cá, dizendo que o Satanás tinha sido condenado a 23 anos de prisão e eles não conseguem julgar nenhuma pessoa do PSDB por causa da blindagem, né? Isso. Então, vou usar aqui a figura do Satanás, né? Existiam 2 Satanás lá na Câmara, que era a construção dos prédios no Belvedere, né? Sim. Que foi a época que foi liberado para se construir, tapando toda uma vista belíssima da cidade, né? Da Serra do Curral. Isso. E o outro Satanás era esse da estacionamento construção dos estacionamentos subterrâneos, né? De modo que a ideia é muito antiga. Agora, eu queria que você fizesse uma avaliação para mim. Eu vou voltar na primeira pergunta daqui a pouco, mas eu queria que você falasse um pouco da tua relação como vereador com o prefeito. E eu queria também, se não for inconveniente para você, que você fizesse uma avaliação do prefeito enquanto pessoa política. Porque enquanto pessoa particular lá na vida dele, nós não temos nada a ver com isso. Exatamente. Mas quando a pessoa como gestor, né? recebe o voto, né, das pessoas, então aí realmente nós temos que dar satisfação. Então eu queria te fazer essas 2 perguntas. A sua relação com o prefeito, vereador-prefeito, e a sua avaliação sobre a gestão Márcio Lacerda. Caiafa, desde que o prefeito, primeiro mandato dele, né, o nosso
o vice-prefeito era o Roberto Carvalho, do PT, foi feita aquela proposta. O candidato apresentado pelo então prefeito Pimentel foi o Márcio Lacerda, uma vez que o Pimentel convidou o Patrus para ser candidato, o Patrus estava ministro do governo Lula, preferiu ficar com todo o direito e legitimidade, ficar em Brasília para dar sequência no exitoso governo Lula. Até porque o cargo dele como ministro, todos os dois, né? O passado e o presente. Isso. Que era desenvolvimento social. Social, importante, Bolsa Família, essas coisas todas. Todas as políticas sociais, LOAS, negócio. E agora ele é ministro... Da Reforma Agrária. Da Reforma Agrária. Vamos falar alto e bom, só para todo mundo entender. Da Reforma, e alto, e está fazendo... E já veio aqui na quarta-feira lançar o Plano Safra, plano de assentamento. O governo Pimentel liberou 15 mil hectares para assentamento. Que o governo eu preciso chamar ele aqui, ele tem que vir aqui rápido para falar. Muito legal. Das coisas. Então, aí vamos lá. Foi o Márcio, né? E eu consegui construir com vereador prefeito Márcio Lacerda, vereador Godoy e vereador e prefeito Márcio Lacerda, uma relação muito positiva. O seguinte, ele sabe que eu faço oposição. Sei. Ele tem consciência disso. Lá na Câmara, eu sempre estou fazendo minhas manifestações, os meus votos, né? Tem clareza disso. Mas ele também sabe que o voto, quando eu dou voto a um projeto dele que beneficia a cidade, como, por exemplo, a proposta lá de construir 14 mil unidades na região do Isidoro, votei favorável. Quando a questão do Hospital do Barreiro, votei favorável. Eu voto favorável para não prejuízo da cidade. Mas ele sabe da minha postura de oposição política, né? Aquilo que, quando ele evita essa proposta de estuprar o regimento que veio da prefeitura, nós derrotamos e fiz severas críticas ao procedimento político dele, não pessoal, mas político dele. Então ele tem agora, e com o gestor, Caiafa, a minha avaliação do governo Márcio Lacerda é o seguinte: ele não é mal avaliado na cidade. Né? Ele conseguiu, depois, já no segundo mandato, avançar bastante algumas áreas, na área das políticas públicas de cultura. Foi no governo dele, foi instalado o Conselho Municipal de Cultura, que eu fiz um empenho extraordinário para que isso acontecesse. As políticas sociais, eu acho que são as mais fragilizadas, as mais débeis, mas tem a educação, a construção de um mês, nós já temos hoje 103 um mês já funcionando. Enfim, essa questão da mobilidade urbana, ainda com todos os percalços, né, do MOVE, né, a falta de metrô, etc., etc., mas ele tem uma avaliação, pelas pesquisas que eu tenho encontrado, de vários setores, sim, vários anos do PT, ou do próprio governo, ou de algumas entidades, varia entre 60% a 70%. Uma boa avaliação, um alto índice, né? Eu acho. Então, assim, não adianta eu querer que ele seja mal avaliado. Ele não é mal avaliado. Agora, politicamente, eu acho que ele é mais, do ponto de vista político, para fora. Eu acho que ele é meio assim... Tem que procurar uma palavra para traduzir isso. Acho que ele é meio tosco, meio seco, meio sem jogo de cintura. Né? Mas é isso que eu penso. Você sabe que eu vou te devolver a palavra daqui a 1 minuto para você continuar? Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo agora. O intervalo é muito curtinho. E dentro de 1 minuto nós estamos de volta. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora.
nós temos uma grande honra de estar conversando hoje com o vereador Arnaldo Godoy. Como já dissemos antes, ele já é vereador por 5 mandatos, foi secretário de Cultura Cidade BH no governo Célio de Castro, é professor, profissionalmente ele é professor de História, e é avô do Davi E a Amanda. e da Amanda. Eu escrevi em outro lugar o nome dela e aí não apareceu direito. E é avô do Davi e da Amanda. Então, com todas essas informações, vamos lá. Você estava falando um pouco, você falou da sua relação, ficou bem entendido, Ótimo. né? Essa diferença entre política, entre vocês, mas né, um sentimento também de amizade, de respeito De e tal. respeito, sim. Isso. E agora você estava falando um pouco do prefeito, que não é falar mal, não. Quando você fala que a pessoa é tosca, que não tem jogo de cintura, Isso. é porque ela precisa evoluir mais do ponto de vista político. Por exemplo, nós gostamos demais da Dilma, né? Sim. E do governo dela, né? Mas E ela precisa de mais traquejo na política. ela é né? tosca e é dura. de É dura, cintura. exatamente. Então- E a gente foi para a rua ontem defender o governo Isso. dela, né? Mas ela, assim, você vê a diferença do Lula e da Dilma na relação política, no É no verdade. traquejo, né? Com os movimentos e tal. Então, acaba de fazer essa Aí sua o Márcio avaliação. Lacerda também tem, eu tenho essa impressão dele, assim, um pouco de dureza, um pouco de falta de maleabilidade na questão das políticas, assim. Não na maleabilidade de princípios, mas no traquejo político é preciso a gente ter um pouco mais desse acerto. Mas, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura, que hoje tem, inclusive, dia 21, vai ter início a Conferência Municipal de Cultura. E nós vamos aprovar na Câmara o Plano Municipal de Cultura. Eu fui um vereador muito fundamental para que esse projeto fosse aprovado na Câmara. E é um projeto do Executivo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em aprovar projetos, em defender projetos do prefeito que tragam benefícios para a cidade. Para a sociedade. Né? A gente tem que separar a oposição, né, e os benefícios da cidade. Né? Tanto, assim, derrotar projetos que são ruins, como eu falei do estacionamento subterrâneo e da privatização da faixa azul, e agora, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura. Isso. O que eu queria te perguntar agora, bem rapidinho, como é que vai ser, o que o Arnaldo Godoy pensa a respeito do seu futuro político? Ou não pode contar ainda, é segredo? Não, segredo eu não tenho, faço segredo da minha vida, não. Caiafa, assim, primeiro quer dizer assim, sem demagogia, me dá tanta alegria de saber que essa população de Belo Horizonte me acompanha há tantos anos. Me deposita essa confiança. É super importante. Não, mas assim, muito bom. é tão gratificante do ponto de vista pessoal, mas melhor ainda é saber da resposta política que eu dou a essas pessoas e à cidade, né? Sem oferecer nenhuma retribuição do ponto de vista pessoal, de cargo ou disso ou daquilo, mas do ponto de vista das políticas públicas, né? Na educação, na cultura, nas pessoas com deficiência propostas, né? Na questão ambiental, assim, essa resposta que eu, ao longo desses anos, tenho dado, eu acho bacana, assim, me dá muito conforto de alma, de coração. E, para frente, a ideia que eu estou construindo com os meus companheiros, minhas companheiras, conversando, é de uma eleição ano que vem. Nós temos que definir dentro do PT uma candidatura à prefeitura, à chapa de vereadores. Eu estou à disposição do meu 35 anos de partido, né, do Partido dos Trabalhadores, estou à disposição para contribuir para que a gente retome a condução dos programas da cidade. Ah, muito bem. Escuta. Mas ficou claro, então é isso. Ficou. Estou à disposição. Né? Não, mas isso eu até entendo muito, né? Quando você fala isso. E eu desejo mesmo que você tenha um futuro brilhante, seja como vereador, se o partido achar que você deve contribuir na Assembleia Legislativa ou como vice, né? Isso. Eu acho que é isso mesmo, essa disponibilidade. Agora, eu acho
eu acho muito importante essas tuas reeleições também, porque você entende cada vez mais de Câmara Municipal. E eu acho que, às vezes, e eu estou falando isso só do nosso partido, porque os outros partidos eu não sei como é que eu acho que o nosso partido tem muita pressa de passar para outro, o que eles acham que é outro degrau, né? E eu acho que, às vezes, falta a pessoa que tem esse conhecimento, né, tá garantindo ali a condução do processo político. Contribuir os que estão chegando também, né, com essa experiência que a gente acumula, isso. vai... Agora, deixa eu te contar. Eu estaria motivada para te convidar sempre, em qualquer hipótese. Opa! Mas eu li uma postagem sua no Facebook que me interessou muito e diz respeito da relação com o governo Pimentel. Sim. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar o nome certo do que eu li, né? Eu li que o Pimentel estaria facilitando, incentivando uma publicização de produtos do governo, da produção aqui do Estado. Né? E você deu essa notícia no Facebook. Eu compartilhei o máximo que eu pude, né? E então eu queria que você falasse sobre esse projeto. Que projeto é esse e a importância dele? Cara, vou começar a falar. Bacana que você... Obrigado por você acompanhar minha página lá. Mas claro. O governo Pimentel, assim que assumiu, né, assim, com o diagnóstico que foi feito com o Estado precário do que recebeu o Estado do ponto de vista financeiro, econômico, esse déficit de 7 bilhões e 200 milhões, né, no orçamentário. Enfim, ele já deu alguns avanços, né? A questão em relação aos professores, essa proposta de dividir o Estado em 17 territórios. Muito bom. Isso é... 17, o nome é regionais? São territórios. Ah, territórios? 17 territórios. E sim, isso está pegando, Caiafa. Eu fui num desses lançamentos desse território, a população participando, são constituídas entidades, como se fosse assim, um subgoverno. Sim. Sabe? Muito interessante a proposta de descentralização, com recurso financeiro, com autonomia política, né? Evidentemente com a coordenação geral, mas está muito bacana. E, então, eu falei dos professores, falei a questão essa questão da água, essa crise hídrica. Essa questão dos professores, lá no Rio Grande do Sul, está aquela crise toda de parcelar pagamento salário, dos funcionários. Você viu a porrada que o Beto Richa deu nos professores ali no Paraná? Né? O Alckmin, fizeram greve lá, os professores, o Alckmin ignorou a proposta dos professores. Além da crise hídrica, né? Exato. E aqui também o Pimentel investiu na questão da questão das águas. Aqui, em dezembro, agora vai ser entregue a questão do Paraopeba, captação de águas do Paraopeba. Por 20 anos, Belo Horizonte vai ficar assegurado o abastecimento d'água. Coisa que os governos tucanos deixaram correr solto, né? Então, pois é, mas a grana foi para pagar como é que chama aquilo? As ações dos ricos, né, que investem na Sabesp. Exato. Então, isso lá no São Paulo. Em São Paulo, Então, mas então, Caiafa, esse programa que é um investimento, é uma Minas Digital, quer dizer, o governo vai investir nos próximos anos mais de 1 bilhão e 200 milhões na programação digital, na renovação do parque industrial de Minas Gerais, dos 52 distritos industriais, 10 serão, primeiramente, terão um aporte de recursos para renovação tecnológica, vai oferecer para uma garotada que está chegando aí 100 mil vagas de formação na informática, na computação, no designer, né, para inovação tecnológica e a produção, né, para exportação de produtos com valor agregado. Então,
é uma proposta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, junto com outras secretarias, na educação, com o Pronatec Federal, com a Secretaria Estadual de Educação. Vai ser um salto, Caiafa, se tudo der certo, né, e para isso a gente vai trabalhar, vai ser um salto na qualidade de vida e econômica, na formação de um mercado de trabalho qualificado, né, que é o que nós precisamos, da mão de obra qualificada, crítica, né? Então, esse programa, por isso que eu postei, eu fiquei tão entusiasmado com essa proposta, gente. Só para você ter uma ideia, Caio, em 2002, quando os tucanos assumiram, a produção industrial, hein, que não era nem avançada tecnologicamente, a produção industrial correspondia a 17% do PIB mineiro. Na saída dos tucanos, isso regrediu para 13%. Quer dizer, não houve investimento no parque industrial mineiro. Em compensação, a indústria extrativista, principalmente de mineração, que era de 2%, saltou para 6%. O dano ambiental e o atraso tecnológico que os tucanos nos meteram, né? Percebeu? A produção industrial caiu e a produção da mineração aumentou 200%, quase, 114%. Bom, espero que também tenha aumentado a responsabilidade social, porque até então nós já lutamos muito, né? Então. Conta muito processo de mineração. Exatamente. E o governo tucano investiu, foi nisso. Sim. Nem arrecadar royalty para investir, como você está falando, em áreas sociais, em área ambiental, nem os royalties, os governos do Anastasia e do Aécio cobraram royalty. O ex-candidato a governador José Fernando, você conhece ele bem, lá de Conceição do Mato Dentro, ele foi um dos caras mais importantes que tem conhecimento dessa área da mineração, cobrava que o Estado de Minas exigisse mais das mineradoras um pagamento pelo dano ambiental, pela água que se gasta para fazer o transporte desse minério para os portos, e os tucanos nada fizeram. Só investiram nisso e deixaram que a produção industrial com valor agregado caísse. Eu acho que é isso. Em resumo, é isso. É um investimento para um novo contingente de produção em todas as áreas. Em todas as áreas. Não e é de isso? absorção de uma garotada que vai investir. De 100 mil pessoas. Que vai criar muito emprego. Muito emprego e formação qualificada dessa juventude que está chegando no mercado de trabalho. Pois é, infelizmente o nosso tempo está acabando. E eu estou querendo aqui só aproveitar nessa acabadinha para dar só um toque, porque vai ser um ponto da minha próxima entrevista. Pronatec teve 56 meninos das nossas escolas públicas participando de um encontro na América Latina. Isso não foi divulgado. E 25 dos nossos alunos de escola pública foram portadores das medalhas de ouro. Então, isso aí infelizmente vai ter que ficar para o próximo entrevistado. Viu? O PIG não dá notícia positiva, né? Não, só joga para baixo. O PIG, vamos lembrar, o Partido da Imprensa Golpista, né? Isso. Não dá esse tipo de notícia. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito ao vereador Arnaldo Godoy por ter aceitado o nosso convite. Tenho que trazê-lo aqui mais vezes, porque ele tem um mandato muito qualificado, né? Não é porque eu estou protegendo gente do PT, não, mas também porque agora houve uma divisão aí em nível nacional. Antigamente eu tentava trazer gente de todo lado. Agora eu acho que está tão clara essa cisânia aí, né? Mas vamos então dizer o seguinte, que o Arnaldo virá aqui outras vezes e eu quero agradecer, como sempre, a todas as pessoas que nos acompanharam nesse trabalho. Até mais.